Olá, minhas nobres, mais uma vez, e meus nobres também do canal Gramática Nobre, seu canal da língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez, nesta semana tão cheia de ansiedade, de receio, de medo, de tantas turbulências, de informações, preparatório do Enem, curso comunitário, coordenador Vitão da Aprovação. A turma aqui está chegando junto na sexta-feira, 20 horas, 23 minutos, dia 15 de 1 de 2021. Mais uma vez, feliz ano novo. Vamos ver aqui. Gente, o slide está aparecendo ainda? Sim, sim. Dá um retorno para mim aí no chat. Tá aparecendo. Perfeito, perfeito. Vamos tratar agora no segundo vídeo de hoje, que é um pouquinho sobre QIsmo. Só tentar eliminar alguns pontos assim, porque demandaria mais tempo. Por que aviões comerciais não possuem paraquedas? Olha o texto aí, um texto atual, assim, atual eu falo porque tem menos de 3 anos, né? 2018. Vamos ler só alguns primeiros trechos e ver. Vocês podem até printar essa tela, né? Eu printaria só para poder verificar que tem mais de 16 Q. Você vê que é um parágrafo só com 16 Q. Imagine só. Muito Q, muito Q, muito Q. Como é que eu faço para substituir? Eu troco todos. Você tem que evitar o excesso. Como disse Manuele, é muito Q. Não quer dizer que você não possa usar o Q, mas muito próximo ao outro, aí dá um som assim, e a sonoridade na redação dissertativa, ela deve ser a sonoridade padrão, sem ritmo, sem rima, não é música, não é poesia, é dissertação argumentativa. As ideias têm que aparecer mais do que a sonoridade. O motivo principal é que seria necessário um treinamento dos passageiros que deveria acontecer antes do voo. Vamos tratar de alguns aqui para poder ver na hora. Você já escreveu sua redação, vai entregar para a banca, aí você vê, ixi, tem muito que. Vamos agora mudar. Quando você usa o é que, ele está se referindo a uma oração adjetiva. Não é que eu não estou discutindo certo e errado. É aquela questão, tá certo, mas tem muito certo usando com que. Então, posso usar esse é que? Posso, sim. O motivo principal é que seria necessário um treinamento dos passageiros, os quais ou o qual, anota aí, é os quais ou o qual, anota aí. Os quais que você vai aprender aqui a substituir. No lugar de que ali, depois de passageiro, você usaria os quais ou o qual. Me dá uma resposta, uma pergunta, porque a participação de vocês é super importante. No lugar de que, depois de passageiros, usaria o que? O qual ou os quais? Ó, a palavra que ela tem várias classificações gramaticais. Vamos tratar só de duas, vamos tratar de duas apenas para a gente ter uma ideia objetiva. O que, a palavra que, entre outras coisas, pode ser conjunção integrante, ó, vamos trabalhar em cima disso aí. Conjunção integrante ou então pronome relativo. Tanto uma quanto outra, usando demais na redação, vira o queísmo, tá bom? Quando o que é pronome relativo, eu posso trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Como é que eu faço para perceber com quem está conectada a ideia? Ok? Por exemplo, vamos tratar de forma bem prática ali. Ó.
O motivo principal é que seria necessário um treinamento dos passageiros que deveria acontecer antes do voo. Gente, o que é que deveria acontecer antes do voo? Aí uma interpretação, melhor compreensão. O que é que deveria acontecer antes do voo? Os passageiros ou o treinamento? Pronto. Se eu quero retomar o treinamento, eu vou usar o que no lugar do que, para não ficar muito o que? O qual. O motivo principal é que seria necessário um treinamento dos passageiros, vírgula, viu? Fica melhor ainda. O qual, que é o treinamento, deveria acontecer antes do voo. Gente, pegou a ideia aí, sim ou não? Ficou claro para vocês esse uso aí? Vou repetir. Sim, ficou claro. Vou repetir para reforçar. A palavra que, quando é pronome relativo, e quando é que é pronome relativo? Quando retoma um nome. Por exemplo, um treinamento é um nome. Um treinamento que aconteceu. A vida que passou. A história que chegou. O dia que chegará. Então, quando que retoma um nome, próximo ou mais distante, você pega uma construção da frase maior, é pronome relativo. E o mecanismo para não usar tanto que na redação, porque é tentador, chamado de pronome universal, é trocar por o qual, masculino singular, a qual, é feminino singular, os quais, plural masculino, e as quais, plural feminino. Então, cuidado com o que vem antes. Ok. Vamos ler só mais um pouquinho, porque essa acho que vai contribuir. Também não daria para abrir em pleno voo as portas que ficam na aeronave. Ô, gente, por exemplo, ali, você já escreveu e tem as portas que ficam na aeronave. Eu trocaria as portas da aeronave. Vê aí. Também não daria para abrir em pleno voo as portas da aeronave. Ó. Então você notou que tem muito que, substitui e ajusta o texto. Não fira um significado. Porque a estrutura não aguentaria a pressão que faria dentro do avião. Vixe, apareceu outro que. Eu troco por o qual ou a qual. Porque a estrutura não aguentaria a pressão que faria dentro do avião. E agora, esse que está diante de pressão, eu troco por o qual ou a qual. Quem se arrisca aí para acertar e aprender ou revisar, né? Que já viram em muitos cantos. Esse que depois de a pressão trocaria por o qual ou a qual para evitar tanto que. Segura, peão! Sexta-feira, dia 15 de 1 de 2021. Treinamento de ortografia para o Enem 2021. 2020-21, né? A edição foi atrasada por conta da pandemia. Essa peste que se alastrou aí pelo mundo. Opa! Você bota sempre qual, mas é bom você colocar o qual, a qual, porque senão, sem um artigo, a gente fica solto. É, o qual, a qual, os quais e as quais. Tem o a, os as. Cuidado, é o qual, a qual. No caso ali, ó, para a gente fechar esse bloco aqui, porque a estrutura não aguentaria a pressão, não aguentaria a pressão a qual, porque eu vou colocar a qual, porque eu me refiro à pressão. Gente, essas dicas aqui em relação a como substituir o que, ficou claro para vocês? Deu para poder pegar algumas ideias? Para mim ficou. E as outras? São todas meninas?
Podem falar, porque se tiver tudo ok, a gente vai passando. Ok. Então você vai evitar o queismo fazendo o quê? Substituindo por o qual, a qual, os quais e as quais, ou às vezes por uma preposição. Beleza? Agora, uma coisa que não tá. Nesse texto eu não percebi, não. Aliás, tem ali o é que, mas algo mais fácil. Tipo assim, se você disser. é, penso que você exista. Por exemplo, penso que você exista. Vou anotar aqui no chat, ó. E quem tá em casa, quem estiver acessando o canal, vai ouvir e vai anotar, ó. Vou botar no chat aqui. Penso que você exista. Vou botar só uma frase assim. Penso que você exista. Ó, esse que aí, penso que você exista, não é o pronome relativo, é uma conjunção, ele completa o verbo. Robert não poderia trocar por que expressão? Penso. Aqui tá. Penso sua existência, por exemplo, se fosse colocar aí para poder tirar o que, porque todo o que demasiado ele é problemático. Então, assim, está de forma bem simplória, bem objetiva, dando vocês dicas de como modificar o que. Pronto, chegamos praticamente no último bloco da aula. E são 8 horas e 34 minutos. Aqui, a gente vai cuidar daquela competência 2. A gente está falando de forma bem prática. Tá bom para vocês, meninas? Tá tudo ok para vocês? Eu confio que está porque estão ficando, né? Algumas vezes sai também por conta de conexão. Ou, não tá legal, não tá o que eu pensei, mas tranquilo. Mas vocês estão aí, tá tudo ok para vocês? Está servindo, tá absorvendo, tá renovando vocês? Sim. Ok. Então, neste momento, a gente vai tratar da competência 2, que é aquela que quer que você interprete, né? Outro dia, eu estou lá na prova, dia 17, e a sugestão sempre é a mesma, que você faça a primeira prova de redação, mas também aquela sugestão de você ler as questões para ver se alguns temas, algumas questões já tratam do tema também, para fortalecer as suas ideias. Lembrando de não copiar nada da prova na redação, não pode, não pode, não pode. Diante da proposta, eu faço o quê? Eu leio logo que está em negrito. Logo. Robert Lancinha, não vou. Não, leia primeiro o negrito. Até para você ter logo o contato. O tema foi esse. Vou usar o que agora? TRE ajuda, abrangência ajuda. Olha as aulas passadas. As 4 perguntas ajudam. Não foram faladas só para aquele momento, é para toda a prova. Vamos usar as 4 perguntas-chave. Quem lembra aí no chat quais são as 4 perguntas-chaves? Quem lembra aí? Quem lembra? 4 perguntas-chaves. Quais são? 4 perguntas-chave, perdão. Pega o seu caderno de apontamento e dá uma pescadinha. Olha, são essas aqui para você fortalecer o conhecimento. São 4 perguntas. De quem o texto fala. Eu já estou exercitando a compreensão do tema, para não fugir do tema. De que o texto fala, porque o enunciado ali é o seu texto. Situa lugar e situa tempo. Então, são 4 perguntas que te ajudam a interpretar e até escrever o texto. Olha só que promoção boa. Use 4 perguntas e entenda o texto. Olha que maravilha. Por exemplo, ali, ó. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Um tema já passado em 2015. Para esse ano, pode ser feminicídio? Pode ser. Então, ó. Mas tem gente que erra um tema desse. Erra. Por que erra? Vou falar sobre a mulher. Pra cá, vamos conversar. Vamos ficar muito. Não, porque a gente não vai adivinhar tema. Pode ser que a gente tenha falado do tema de domingo, pode ser que não. A gente está aqui para tratar de gramática na redação e tratar da estrutura da redação. Se a gente acertar o tema, uhul! Se não acertar, uhul!
Gente, mas com esse tema aí, alguém pode errar? Por exemplo, ah, vou escrever sobre a mulher brasileira. Olha que situação. Eita, pegar uma concorrente dessas tão feita, hein? Olha, o tema é a mulher brasileira. Aí vai escrever a mulher brasileira, né? Tá, é assim, lá tem um glúteo. Pode falar, maravilhoso. Então, se você pega uma palavrinha e pensa que é o tema, você pode estar escrevendo bem e não existir na aprovação. Olha que tristeza. Eu acho que ninguém escreveria ali sobre sociedade brasileira, que esse aí é a pessoa fora do espaço, nem do planeta, do espaço. Espaço sideral. Alguém poderia ter escrito sobre violência contra a mulher. E aí? Erraria? Me responde no chat. Se a pessoa escrever ali sobre violência contra a mulher, fugiria o assunto? Usa o chat aí, ou o áudio se quiser. Violência contra a mulher não seria um erro ou não? Cadê vocês? Acha que não. E eu tenho certeza que sim. Seria tão ruim quanto escrever sobre a mulher brasileira. Tão ruim quanto. Talvez um pouco menos pior, mas seria ruim. Porque o assunto não é a violência contra a mulher. Qual o assunto, gente? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu preciso pegar a ideia, compreendê-la, interpretá-la e escrever, senão eu tô fora. Se eu escrevo violência contra a mulher, embora esteja no assunto, não é o assunto. Ficou claro, gente? Eu não estou preocupado com o slide. Eu estou conversando com vocês, então a gente vai... Ficou. Hã? Ficou. Pronto. Bom, aí, obviamente, eu não vou fazer isso com vocês aqui agora, porque vocês vão fazer lá. Vocês vão ler primeiro o que está em negrito, fazer o quê? Ler a proposta, né? A partir da leitura, né? Aí você lê, né? Agora, ó, que importante no final. Selecione, organize e relacione. Frases soltas, informações soltas não dão casamento. De forma coerente e coesa. O que é coerente tem que ter sentido. O que é coesa? Conectada. Coesa aí é a competência 4. Mas, porém, entretanto, todavia. Belan, eu tô assim meio solta até domingo. Na sua intimidade aí. Dê uma olhadinha nas conjunções. Conjunção. A gente chama de CEPAM. Conjunção, pronome, preposição, pronome relativo, pronome demonstrativo, as preposições, os advérbios aqui, ali, e algumas metáforas, mas bem leve. O que é uma metáfora? Se você disser assim, aí eu estou escrevendo sobre a pandemia, eu falo assim, essa tempestade vai passar. A tempestade é um grande problema, né? Eu falo, essa tempestade, posso usar uma metáfora bem pouquinha, para dar uma ideia original, mas não me aprofundar nisso. Não fazer várias frases subjetivas que a banca não vai entender, e se ela não te entende, já era. Olha aqui, aí você vai ler o texto 1, texto 2, texto 3, buscando o quê? Aquele filtro. Qual é o filtro? De quem fala, o que fala, quando fala. Usem o filtro. Qual é o filtro? As 4 perguntas-chave. Tem outro filtro? Tem. Abrangência. Aí, digamos que alguém pega o tema assim, violência contra a mulher no mundo. No mundo? Se é Brasil. Roberto, mas eu posso citar outro país? Pode. Mas você não pode ficar lá fora, porque o tema é aqui. Então, cuidado com a abrangência. Né? Leia os textos, veja as instruções. Não pode ser menos de 7 linhas. Pode ser 10? Pode. O Enem diz que pode. Pode ser 12? Pode. Quantos parágrafos? Gente, 4 é um padrão muito bom.
quatro parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. 20 horas e 43 minutos. 20 horas e 43 minutos. Eu vou dar só um tempinho nessa gravação para ficar um tempo bom para quem vai depois revisar, né? Lá no canal Gramática Nobre. A gente volta em alguns minutinhos. Ok? Então, ó, aula 2, encerrando. Nós vimos aqui como lidar com as competências 1 e 4, principalmente. Passamos um pouquinho pela competência 2, pela competência 3. E no próximo vídeo, vamos analisar uma estrutura pronta de redação e focar na competência 5, que é a última que falta para a gente tratar hoje. Ok? Então, fiquem ligados, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Vá lá no canal do Céu, ouve uma música boa e, ó, mete no seu pensamento. Interromper gravação.